e o tema que nós vamos tratar nessa noite é: alegrai-vos nas tribulações. Alegrai-vos nas tribulações. Romanos 5, verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém. Feche seus olhos, mais uma vez. Senhor, a Tua palavra foi lida, e nós nos colocamos diante de Ti, Pai, em total dependência do Senhor, Pai. Nós rogamos nessa hora para que o Senhor fale conosco. É a Tua voz que nós queremos e precisamos ouvir nessa noite, Pai. Em nome de Jesus que te pedimos isso. Amém. Querido irmão, certamente você conhece o livro O Peregrino. É um dos livros mais lidos em toda a história depois da Bíblia. Trata-se, irmãos, de uma fascinante alegoria que conta a história de um homem chamado cristão rumo à cidade celestial. E nessa peregrinação rumo à cidade celestial, o cristão ele experimenta vários tipos de sofrimento. Nessa peregrinação rumo à cidade celestial, o cristão ele experimenta lutas intensas. E querido, o autor desse livro, John Bunyan, ele foi um homem que teve a sua própria peregrinação aqui na terra marcada por muito sofrimento. Inclusive ele escreveu esse livro enquanto ele estava preso. Esse homem ficou preso por cerca de 12 anos, às vezes ele era solto e voltava para a prisão, porque ele pregava o Evangelho. Quando ele era solto, ele voltava a pregar o Evangelho, e era preso novamente. Total de tempo que ele ficou preso, 12 anos. E além desse livro, O Peregrino, que é o mais famoso, ele escreveu também outras 57 obras para a glória do Senhor Jesus. Foi um homem que produziu muitos frutos para a glória de Deus, e veja, irmãos, tudo isso em meio a muito sofrimento, principalmente porque esse homem tinha uma filhinha que era cega, e ele sofria por causa disso, porque a prisão o impedia de estar perto da sua família, e mais especificamente a prisão o impedia de estar perto da sua filhinha cega, que precisava de tantos cuidados. E ele escreve sobre isso, ele fala de como como ele sofria pelo fato de não poder estar perto cuidando da sua filhinha. E é interessante, queridos, que ele poderia sair da prisão com uma condição: parar de pregar o Evangelho. Mas ele não parava. Certa vez, um comandante da prisão onde ele estava disse para ele: John Bunyan, para de pregar, e amanhã você está livre.
para estar perto da sua família, para cuidar da sua filhinha. E John Bunyan respondeu para ele: olha, se me soltarem hoje, pode ir amanhã na praça da cidade, que eu vou estar lá, pregando o evangelho da graça do Senhor Jesus. Conta-se, queridos, que ele usou um pé de uma cadeira que tinha na sua cela, na prisão, para fazer um instrumento, para fazer uma espécie de flauta, e se alegrar na presença de Deus, em adoração. Amados irmãos, como é possível se alegrar em meio a tanto sofrimento? Como é possível se alegrar em meio a tanta dor? Como é possível se alegrar em meio a tantas tribulações? Meu irmão, com toda certeza, John Bunyan, ele entendeu a declaração que o apóstolo Paulo fez aqui, no texto que nós lemos, no verso 3, quando Paulo diz assim: nos gloriamos nas próprias tribulações. E perceba, querido, que Paulo, ele não somente faz essa declaração, mas ele traz no texto algumas explicações que nos ajudam a entender como homens de Deus no passado produziram tantos frutos para a glória do Senhor e se alegraram, mesmo em meio a tanta dor e sofrimento. Querido irmão, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos ajuda a entender como nós, hoje, podemos ter alegria, enquanto estamos atravessando os desertos do sofrimento e da dor. Como nós podemos ter alegria em meio às tribulações? Paulo nos dá algumas explicações aqui nesse texto. E querido, eu quero te convidar a olhar para algumas dessas explicações. Então, amados, em primeiro lugar, você pode se alegrar nas tribulações por causa daquilo que você é. E o que você é, meu irmão? Você é um crente justificado pela fé em Cristo Jesus, e por isso você pode se alegrar. Veja comigo o verso 1. Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, essa palavra justificação é um termo judicial. Significa literalmente declarar justo. Quando um juiz declara que você é justo. Então veja, imagina um homem acusado de um crime, e esse homem está diante do juiz, e esse juiz vai dar um de dois possíveis vereditos. O homem vai ser condenado porque quebrou a lei, ou ele vai ser absolvido, declarado justo, porque cumpriu as exigências da lei. Sabe qual que é o grande problema, irmãos? O grande problema é que nenhum ser humano, exceto o Senhor Jesus, nenhum cumpriu as exigências da lei de Deus com perfeição. Todos pecaram, todos transgrediram a lei. Depois, com calma, volta a sua Bíblia no capítulo 3 dessa mesma carta, veja o verso 10 até o verso 12, o que Paulo fala. Paulo diz assim: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram,
tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Mais adiante, no capítulo 3 ainda dessa carta, Paulo diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Querido irmão, a sentença que todos nós merecemos no tribunal de Deus é a condenação eterna pelos nossos pecados. Veja, querido, quando nos falta a consciência da justiça de Deus, também vai nos faltar a consciência da graça, da misericórdia e do amor de Deus por nós. Então presta atenção, nós precisamos entender que se o nosso Deus, que é santo e justo, se Ele quiser condenar todos os homens à eternidade no inferno, Ele pode assim fazer, e nenhum de nós teremos o direito de questionar a Deus, porque todos nós somos culpados e merecedores dessa sentença. Ninguém vai poder questionar, porque Deus é justo e nós somos culpados. E é exatamente aqui, queridos, que nós encontramos a beleza do Evangelho, da graça do Senhor Jesus. Veja, quando nós temos a consciência da justiça de Deus, nós teremos também a consciência da graça maravilhosa de Deus. Então perceba que Paulo aqui nos dá uma boa notícia no verso 1. Olha como ele começa: justificados, pois, mediante a fé, declarados justos, mediante a fé. Sabe o que Paulo está dizendo, querido? Ele está dizendo que esse Deus Todo-Poderoso, olhando para a nossa condição de pecadores e merecedores da condenação eterna, esse Deus Todo-Poderoso, olhando para as trágicas consequências do pecado nas nossas vidas e na criação, e inclusive, irmãos, todo sofrimento no mundo é consequência do pecado original. Mas Paulo está mostrando para nós que Deus não ficou passivo diante dessa situação. Paulo está mostrando para nós que Deus nos amou e, cheio de compaixão, Ele tomou a decisão de entrar na história através do Senhor Jesus, e Ele colocou sobre si todo o peso de culpa pelos nossos pecados e falhas, e Ele recebeu a punição em nosso lugar. O que aconteceu na cruz foi o próprio Deus Filho tomando o nosso lugar e levando sobre si absolutamente todos os nossos erros e pecados, dos menores aos maiores. Sobre Cristo estava tudo quanto pesava contra nós. E veja, irmãos, quando o Senhor Jesus bradou na cruz: está consumado, Ele estava dizendo o seguinte: tudo foi pago. Aquele que crê em mim será declarado justo. Está pago. Aquele que confiar no que eu fiz será justificado, será absolvido de todas as acusações. E essa justificação do pecador só é possível porque Jesus, o Filho de Deus encarnado, pagou a nossa dívida. E presta atenção, querido, todo aquele que nessa vida ouvir essa mensagem, compreender essa mensagem e se render a Jesus como Deus encarnado que morreu em seu lugar, todo aquele que assim o fizer será salvo, será justificado, e não existe outra forma de ter acesso à salvação senão pela fé no Filho unigênito de Deus que se entregou por nós. Esse é o único jeito. Isso é justificação pela fé. Quando os nossos pecados são colocados sobre Cristo, a nossa culpa é colocada sobre Cristo,
e Ele sofre a sentença no nosso lugar, e a justiça de Cristo é colocada sobre nós, e nós somos justificados, somos absolvidos. Agora, querido, a pergunta que eu lhe faço é: você é justificado diante de Deus? Você confia somente em Cristo para a sua salvação? Porque, meu irmão, se você confia na sua performance religiosa, se você confia nas suas boas obras, você está perdido. A única coisa que pode nos absolver no tribunal de Deus é a justiça de Cristo que nós obtemos pela fé. A Bíblia diz: pela graça mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso é justificação. Agora presta atenção. Paulo apresenta aqui para nós dois benefícios da justificação pela fé. O primeiro benefício que ele nos apresenta aqui é a paz com Deus. Veja novamente o versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, a nossa situação antes da fé em Cristo era terrível. Nós não tínhamos paz com Deus, pelo contrário, nós éramos merecedores da punição eterna. Se você olhar nesse capítulo mesmo, no versículo 10, Paulo diz que antes nós éramos inimigos de Deus. E presta atenção numa coisa: quando o texto fala que éramos inimigos de Deus, o texto não está falando da nossa hostilidade contra Deus, mas da hostilidade de Deus contra eu e você, como pecadores que somos. Então veja, irmãos, a gente gosta de se lembrar de uma frase do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente gosta de se lembrar disso, mas a gente precisa fazer a seguinte reflexão: e se Deus não é por nós, amados irmãos? E se Deus é o nosso inimigo? E aí? Aí nós estamos perdidos, queridos. E essa é exatamente a situação de todo aquele que não está em Cristo, de todo aquele que não está em paz com Deus, de todo aquele que não foi justificado. Então veja, antes de Cristo éramos inimigos de Deus, mas uma vez que fomos justificados, agora nós temos paz com Deus. Querido irmão, nós podemos deitar a cabeça no travesseiro à noite, sabendo que os nossos pecados foram perdoados e que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É por isso que nós podemos nos alegrar nas tribulações, porque nós temos paz com Deus, porque Deus é por nós, porque nós fomos justificados. Mas ainda falando de justificação, Paulo apresenta um segundo benefício da justificação, que é o acesso a Deus. Veja o versículo 2, Paulo diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Então veja, querido, essa palavra acesso, ela era usada para os reis, quando um rei dava o privilégio de alguém do povo chegar na sua presença. Então o termo acesso, nesse caso aqui, significa literalmente permissão para entrar na presença do rei mediante o favor de outra pessoa.
Isso significa, querido, que quando a sua fé está exatamente na pessoa e obra do Senhor Jesus, você tem acesso a Deus, não pelos seus méritos, mas pela graça, pelo favor de Cristo Jesus. Veja, a ideia aqui é de Jesus, depois do seu sofrimento, morte e ressurreição, depois que Jesus fez tudo o que era necessário para a nossa justificação. Então imagina Jesus se levantando dos mortos e chegando na sala do trono de Deus e dizendo para Deus, com relação a nós, com relação a todos os crentes, Jesus dizendo para Deus: Pai, eles estão comigo, foi por eles que eu morri, que eu derramei o meu sangue. E aí, diante disso, o acesso a Deus é liberado para nós, por intermédio de Cristo Jesus. Nós temos acesso a Deus. Então, meu irmão, como um crente justificado, você tem acesso ao trono de Deus. Isso significa que você pode se achegar na presença de Deus e derramar o seu coração. Significa que você pode clamar a Deus para que Ele venha ao seu auxílio. Significa que você pode ter a certeza que Deus estará com você todos os dias da sua vida. Você tem acesso ao Pai por intermédio de Cristo. É por isso, querido, que você pode se alegrar hoje, mesmo em meio às tribulações. É por causa de quem você é, do que você é hoje, um crente que foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Mas Paulo continua o texto, e ele nos apresenta outras informações interessantes. Em segundo lugar, querido irmão, você pode se alegrar nas tribulações, pelo que um dia você vai ser. E o que você vai ser? Você vai ser um crente glorificado. Meu irmão, você vai ser glorificado. Veja comigo ainda no verso 2, a parte B. Vou ler o verso 2 inteiro. Paulo diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. E ele conclui: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Veja que interessante, irmãos. A paz de Deus que nós temos por conta da justificação, ela trata do passado. Significa que Deus não vai nos condenar pelos nossos pecados. E o acesso que nós temos a Deus por conta da justificação trata do presente. Significa que nós podemos entrar na presença de Deus a qualquer momento e obter ajuda para o que nós precisamos. Nós temos acesso a Deus, trata do presente. Agora, o que Paulo está dizendo aqui, esperança na glória de Deus, trata do futuro, irmãos. Um dia nós participaremos da plenitude da glória de Deus, um dia nós seremos glorificados. Depois de toda a nossa peregrinação aqui na terra, nós chegaremos na cidade celestial e habitaremos com Cristo por toda a eternidade. Então eu quero chamar a sua atenção para algo muito interessante aqui. Presta atenção. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu pergunto a você, o que é esperança? O que é esperança?
Normalmente, nós usamos essa expressão, essa palavra esperança da seguinte forma. A gente costuma falar assim: esse ano eu espero conseguir fazer a dieta. Na verdade, eu estou falando de uma vontade que eu tenho, pode ser que eu consiga, pode ser que não. E com relação à dieta, na maioria das vezes a gente sabe o que acontece. A gente não consegue. Ou a gente diz assim: eu espero esse ano passar em um concurso público, pode ser que eu passe, pode ser que eu não passe, mas veja, quando nós usamos essa palavra, normalmente nós usamos com um elemento de incerteza. Eu espero que isso aconteça, mas pode ser que não aconteça. Mas, queridos, quando Paulo usa essa palavra aqui no texto, ele fala da certeza do cumprimento das promessas que Deus fez para nós. Então preste atenção, Paulo está dizendo aqui que não existe a menor possibilidade da glorificação não ser consumada na vida de todo aquele que foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Não existe a possibilidade disso não acontecer. Aqui não há incerteza, não existe aqui nenhuma dúvida. Significa, queridos irmãos, que um dia a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas vai ser completada. Significa que a salvação, queridos, vai ser consumada. Significa que sim, nós seremos glorificados. E, queridos, a salvação vai ser a glorificação, vai ser algo maravilhoso. O nosso corpo que é fraco, vai ser transformado em um corpo glorioso, imortal, incorruptível. Paulo está falando, essa é a nossa esperança na glória de Deus, nosso corpo vai ser transformado. Essa é a certeza que nós temos, e mais do que isso, queridos irmãos, nós seremos também perfeitos em santidade. Lembra o texto que eu citei anteriormente, de Romanos capítulo 3, versículo 23, que Paulo diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que significa esse texto? Significa que hoje nós estamos longe, nós estamos carentes da perfeição moral do Senhor. E quando Paulo fala da nossa esperança na glória de Deus, significa, queridos irmãos, que nós temos a convicção que o dia que nós estivermos na presença de Deus com o corpo glorificado, nós também seremos perfeitos em santidade, sem a influência do pecado. Queridos irmãos, vocês já pensaram nisso? A transformação na glorificação vai ser tão maravilhosa que nós não teremos mais a inclinação e o desejo pelo pecado. Vocês já pensaram na alegria que vai ser partilhar da perfeição moral de Deus? Viver sem nenhuma inclinação para fazer qualquer coisa que seja contrária à vontade e à lei de Deus. Essa inclinação do nosso coração para o mal vai sumir daqui, irmãos. Seremos perfeitos, queridos. As nossas crises, a nossa luta pela santificação, a culpa muitas vezes pelos nossos pecados, isso vai ser resolvido. Todos os efeitos do pecado em nós não vão existir mais. Corpo glorificado, perfeitos em santidade. Queridos, por isso que cada um de nós hoje, nós podemos nos alegrar, mesmo em meio às tribulações, por aquilo que nós vamos ser um dia, um crente glorificado. Veja, amados, hoje a gente tem que lidar com o pecado.
Hoje a gente tem que lidar com os desejos impuros, com a inclinação do nosso coração para o mal. Mais do que isso, a gente tem que lidar com a Covid, a gente tem que lidar com as enfermidades, com as doenças, com o luto, com a dor, com todo tipo de sofrimento, mas tudo isso tem um fim, irmãos. Tudo isso vai acabar quando o Senhor Jesus voltar. Diz a Bíblia que todas as nações da terra verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, e Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Meus amados irmãos, a partir desse grande e glorioso dia do Senhor, nós viveremos uma vida perfeita na presença de Deus e para a glória de Deus. Essa é a nossa esperança. E a esperança aqui não tem elementos de incerteza, é uma plena convicção que o apóstolo Paulo está passando para nós. Isso vai acontecer na vida de todo aquele que um dia foi justificado pela fé em Cristo Jesus. E essa esperança escatológica, essa esperança futura, tem que trazer para nós hoje paz, disposição, vontade de servir a Deus e coragem para enfrentar os problemas e as tribulações. Porque a gente sabe para onde nós estamos caminhando, para Jerusalém celestial, para a nossa pátria, para a perfeição física e moral. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa certeza é extraordinária. Deve ser ruim demais viver sem essa esperança, sem a esperança da ressurreição, sem a esperança do mundo por vir, mas nós temos essa esperança, e repito, é uma convicção, é uma certeza. Por isso você pode se alegrar, meu irmão, mesmo em meio aos sofrimentos, pelo que um dia você vai ser, um crente glorificado. Então veja, meus irmãos, à luz desse texto nós aprendemos que nós podemos nos alegrar nas tribulações. Primeiro, pelo que nós somos justificados, mas nós também podemos nos alegrar nas tribulações, pelo que nós seremos um dia, nós seremos glorificados. Mas Paulo continua. Em terceiro lugar, meu irmão, você pode se alegrar nas tribulações. Veja, pelo que você está se tornando. Pelo que você está se tornando, e querido, você está se tornando um crente mais parecido com Cristo. Veja, fomos justificados, seremos glorificados, e nesse processo, nessa caminhada até a glorificação, nessa peregrinação até a cidade celestial, nós estamos nos tornando mais semelhantes a Cristo. Deus está trabalhando em nós, moldando o nosso caráter, nos preparando para a eternidade, e é por isso que nós podemos nos alegrar, mesmo em meio às dificuldades da vida. Veja o verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Então veja, está aqui a frase de onde nós tiramos o tema da nossa mensagem nessa noite. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Entenda uma coisa, meu irmão, a gente não gosta de sofrer. Nós também não buscamos o sofrimento, nós não corremos atrás das tribulações, não. E se nós pudéssemos escolher, nós escolheríamos não sofrer. Certamente escolheríamos jamais ter que passar pelas tribulações. Mas presta atenção numa coisa. Nós nos alegramos em meio às tribulações por causa da certeza do resultado daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas através das tribulações. É por isso que nós nos alegramos, irmãos,
por causa do resultado, da certeza que nós temos de que Deus, em sua soberania, está trabalhando em nós através de todas as coisas, inclusive através das tribulações. Então veja, o resultado das tribulações é que nós nos tornaremos mais semelhantes a Cristo. Querido irmão, as tribulações, elas nos aproximam do Senhor Jesus e nos tornam mais semelhantes a Ele. Entenda, o sofrimento constrói o caráter cristão. Agora deixa eu trazer algo interessante aqui. Esse termo usado pelo apóstolo Paulo, tribulação aqui, ele vem do latim, da palavra tríbulo. E no tempo de Paulo, o tríbulo era uma espécie de instrumento de madeira pesado, que tinha cravos de metal, e esse instrumento, o tríbulo, ele era usado para debulhar cereais. Quando ele era arrastado sobre os cereais, ele separava o grão da palha, a parte boa da parte que não prestava. Então veja, quando nós passamos por tribulações, e nessas tribulações nós dependemos da graça de Deus, as dificuldades, elas nos purificam e nos ajudam a eliminar a palha, aquilo que não presta nas nossas vidas. É essa a ideia aqui no texto. Então veja, queridos, nós nos gloriamos nas tribulações, não é porque a gente gosta de sofrer, não, mas é porque nós sabemos que Deus tem um propósito bom com as tribulações. Nós sabemos que o tríbulo na mão de Deus vai produzir algo precioso nas nossas vidas, e a gente gosta, não, mas a gente sabe que o resultado vai ser bom, mas a gente confia em Deus, a gente confia no que Deus está fazendo. Veja como Paulo continua agora o verso 3, eu vou ler novamente o verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, e aí ele conclui, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então veja, Paulo cita aqui uma coisa boa que a tribulação produz, perseverança. Presta atenção, essa palavra grega que foi traduzida aqui como perseverança, era muito usada no contexto do treinamento militar. E um exemplo do treinamento militar romano era quando um soldado que estava sendo treinado, ele era colocado no meio de um círculo, e os outros soldados precisavam tirá-lo desse círculo, e aí ele precisava resistir, eles empurravam, ele precisava fazer força, e é essa a ideia da palavra aqui, traduzida por perseverança, a ideia de alguém que se mantém firme no centro de um círculo, apesar das pressões e da força dos seus adversários. Então veja, irmãos, a tribulação, ela vai gerar em nós essa resistência, as dificuldades e sofrimentos geram em nós uma espécie de força espiritual, ou seja, a tribulação gera em nós a oportunidade, irmãos, de exercitarmos a nossa fé e os nossos princípios e valores comprometidos com Deus. Então, quando o apóstolo Paulo, quando ele faz uso dessa palavra, perseverança, quando ele faz uso dessa palavra, ele nos convida a enxergarmos as tribulações como circunstâncias que tentam de todas as formas nos tirar do centro do círculo da nossa fé e da nossa vocação. Só que, na medida que nós vamos resistindo, na medida que nós respondemos às tribulações com perseverança,
Na medida que nós nos mantemos firmes, nós vamos ganhando mais resistência, mais firmeza, como soldados de Cristo, como cidadãos do reino de Deus, como discípulos de Jesus no mundo em que nós vivemos. É uma espécie de treinamento militar. Entende, irmãos? E aí Paulo diz assim no versículo 4: e a perseverança, tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Veja, em outras versões, ao invés de experiência, a tradução está assim: caráter aprovado. Então essa perseverança em meio às tribulações produz caráter aprovado. O que é isso, irmãos? É maturidade na fé, é experiência com Deus, produz crescimento na fé. Então, queridos, a gente precisa entender que o propósito maior de Deus nas nossas vidas não é satisfazer todas as nossas vontades materiais e imediatas, como se nós fôssemos filhos mimados. Não é essa a vontade maior de Deus para nós, mas a vontade maior de Deus para nós é que eu e você sejamos mais parecidos com Cristo. A vontade maior de Deus para nós é fazer com que nós tenhamos um caráter aprovado, é fazer com que tenhamos maturidade, experiência. Então veja, Paulo está dizendo que as tribulações produzem perseverança, a perseverança produz caráter aprovado, maturidade, experiência. E no final do verso 4 ele diz que o caráter aprovado produz esperança. E essa palavra usada por Paulo, como eu já disse anteriormente, não é usada com elementos de incerteza, irmãos. O caráter aprovado produz esperança. Essa palavra aponta, queridos irmãos, para a nossa firme convicção de que aquele que começou em nós a boa obra, ele há de completá-la até o dia final. Ou seja, queridos, essa palavra esperança aponta, irmãos, para a nossa plena confiança no caráter e no amor de Deus. Mesmo no meio do sofrimento, nós confiamos no amor de Deus, porque nós temos a esperança, isto é, a certeza plena de que aquele que começou a fazer uma obra em nós, ele vai concluir. Nós seremos glorificados, nós chegaremos lá, aquele que começou vai terminar. Essa é a esperança que nós temos. É essa a confiança que nós temos no caráter e no amor de Deus, que não importa o que aconteça nesse processo, Deus vai sustentar e nós chegaremos no final, e nada, nem ninguém, nem nenhuma circunstância ou sofrimento pode impedir de nós entrarmos pelas portas da Jerusalém celestial e ouvirmos da boca do próprio Cristo: sede bem-vindos, servos bons e fiéis, foram fiéis no pouco, sobre muito te colocarei, entrai no gozo do seu Senhor. Isso vai acontecer, é dessa esperança que Paulo está falando aqui. Esse dia vai chegar. Mas enquanto esse dia não chega, o que está acontecendo? O nosso caráter está sendo moldado à imagem de Cristo Jesus. E o que é a tribulação? É um instrumento que Deus está esfregando na gente, para separar a palha dos grãos. Dói, machuca, a gente não quer, mas quando está acontecendo, a gente olha para Deus e fala: eu não estou entendendo por quê, mas eu confio no Senhor. E é impressionante, irmãos, como as tribulações e os desertos que nós atravessamos nos ensinam sobre o amor e o caráter de Deus. Quando nós observamos homens e mulheres de Deus na Bíblia e na história do cristianismo, nós vamos perceber que normalmente, isso não é uma regra,
Mas normalmente a grande maioria dos que se perdem, não se perdem nos dias de adversidade, não se perdem nos dias que estão atravessando o deserto, mas se perdem nos dias de prosperidade e de sucesso. John Bunyan, ele não se perdeu nos dias do seu sofrimento, pelo contrário, ele frutificou. Ele escreveu um dos livros mais lidos em todo o mundo. Quando nós olhamos para a história de Davi, por exemplo, nos dias de aflição que ele viveu, ele compôs belíssimos hinos, poesias falando de Deus, do amor de Deus, da fidelidade de Deus, da confiança que ele tinha em Deus, de como Deus responde às suas orações. Escreveu salmos belíssimos. Quantos e quantos domingos nós não estamos aqui meditando nos salmos que Davi escreveu em momentos de profunda dor e sofrimento. E Davi não se perdeu nos dias de tribulação. Ele se aproximou de Deus, irmãos. Quando foi que Davi se perdeu? Quando ele se tornou rei. Davi caiu, quando ele caiu, ele estava no palácio. Amados, a maioria dos que se perdem na prosperidade, se perdem no sucesso. Veja, nos dias de sofrimento, nos desertos da vida, normalmente o nosso caráter é forjado. A gente se aproxima de Deus. Então, querido irmão, Paulo está dizendo que a tribulação, ela gera perseverança. E essa perseverança, essa resposta que nós damos para a tribulação, resistindo, perseverando, ela produz em nós um caráter aprovado. Experiência, maturidade, e essa experiência, essa maturidade faz a gente perceber no meio do deserto quem Deus é. E depois que nós atravessamos o deserto, a gente está confiando mais em Deus e nós estamos mais parecidos com Cristo. É assim que acontece. Foi isso que aconteceu com Jó. Depois de todo o seu sofrimento, ele declarou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ou seja, hoje eu tenho uma experiência real com o Senhor, maturidade. Então as adversidades, as tribulações, os desertos da vida são cenários nos quais nós podemos conhecer mais intensamente o caráter de Deus e o seu grandioso amor por nós. Queridos irmãos, no meio dos desertos que nós atravessamos, nós precisamos confiar no amor de Deus. Nós precisamos ser pessoas que não murmuram no meio do deserto. O pastor falou hoje aqui sobre ser cheio do Espírito. Quem não é cheio do Espírito está murmurando, qualquer coisa murmura. Precisamos ser pessoas que no deserto olham para Cristo e confia nele. Pessoas que oram da seguinte forma: Deus, eu não sei qual é a razão dessa enfermidade, mas Deus, eu confio no seu caráter. Deus, eu não sei por que o Senhor permitiu essa dor, esse luto, essa tragédia que aconteceu na minha vida, mas Deus, eu confio no seu amor. Deus, eu não sei a razão dessa crise financeira, eu não sei a razão disso que está acontecendo na minha vida, na minha família, mas o que eu sei, Deus, é que o Senhor está escrevendo uma história na minha vida, e o Senhor ainda não terminou de escrever, e eu tenho a plena convicção de que o Senhor vai terminar, porque a tribulação produziu perseverança, que produziu caráter aprovado, que produziu esperança, que significa a certeza de que aquele que começou a obra, ele vai terminar até o dia de Cristo. É assim que nós precisamos agir, irmãos. E veja que Paulo conclui no verso 5, falando dessa esperança. Veja o verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo
que nos foi outorgado. Veja o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: essa esperança, ela não nos decepciona. Paulo está dizendo, não existe a possibilidade dessa esperança nos decepcionar, porque Deus derramou o seu amor sobre nós, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O Espírito Santo de Deus habita em nós, queridos irmãos, e quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, aprendemos que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, o Espírito Santo é o selo da salvação, o Espírito Santo é a garantia de que nós vamos chegar até o último dia, o Espírito Santo é a garantia de que nós seremos glorificados. Querido, entenda uma coisa: aquele que foi verdadeiramente salvo, que foi justificado em Cristo Jesus, ele foi selado pelo Espírito Santo da promessa, e pode ter a plena convicção de que nada pode nos separar do amor de Deus. Aquele que começou a obra, ele vai terminar. Nós temos o selo do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, que é o penhor da nossa herança. Por isso, a nossa esperança não pode nos decepcionar. Não há aqui, amados irmãos, elementos de incerteza. Há aqui uma plena convicção de que essa promessa de Deus vai se cumprir. Querido irmão, é por isso que você pode se alegrar em meio às tribulações, pelo que você está se tornando, um crente mais parecido com Cristo. Queridos, que nós possamos atravessar os desertos em nossa vida com mais confiança no amor do Senhor, na certeza de que Ele está fazendo a obra e Ele vai concluir. Isso é fato, isso é verdade. Eu quero terminar essa meditação nessa noite dizendo para você: eu sei que você tem passado por momentos difíceis. Eu sei que muitos aqui têm atravessado verdadeiros desertos, talvez enfermidades, pessoas queridas com Covid, dor, luto, problemas familiares, enfim. Você que nos assiste, talvez você esteja enfrentando algum momento difícil na sua vida. Quero dizer para você, à luz desse texto, que você pode se alegrar nas tribulações. Igreja do Senhor Jesus, nós podemos nos alegrar nas tribulações. Você pode se alegrar em primeiro lugar, porque você é um crente justificado, e por conta disso você tem paz com Deus, e tem acesso a Deus. Você pode se alegrar em segundo lugar, porque você um dia vai ser um crente glorificado. Deus vai concluir a boa obra que Ele começou na sua vida. E você pode se alegrar em terceiro lugar, querido irmão, porque hoje, no meio do seu sofrimento, Cristo está próximo de você, trabalhando em você, para que você se pareça mais com Ele. Você pode ter essa certeza. Portanto, saia daqui nessa noite se alegrando nas tribulações, na certeza de que nós temos um Deus que é soberano e que está conduzindo a nossa história. Quero convidar os irmãos do louvor. Nós vamos cantar ainda mais um hino, mas antes de cantarmos esse louvor, eu quero concluir com uma história que eu ouvi essa semana e eu achei muito interessante. Um pastor contou que tinha um amigo,
E esse seu amigo, ele gostava muito de ler gibi. Gibi, irmãos. Antigamente tinha gibi, historinha em quadrinho. Esse pastor, o amigo desse pastor, na sua adolescência, na sua infância, gostava muito de ler gibi. Só que ele arrumava um problema com a mãe dele, porque ele ficava até tarde da noite lendo e a mãe dele não gostava. Um dia ele estava lendo uma história empolgante, emocionante, a mãe dele chegou, já era tarde da noite, brigou com ele, disse para ele o seguinte: olha, eu vou ao banheiro, e enquanto eu for ao banheiro, quando eu voltar, quero essa luz apagada, esse gibi guardado e você dormindo. E aí ele disse que ele ficou desesperado, porque a história estava boa demais. A mãe dele foi para o banheiro e ele continuou lendo, e o coração acelerado. E naquela história, o herói da história, ele tinha sido apanhado pelos bandidos, e ele foi amarrado no trilho de um trem, e a namorada do herói estava ali desesperada, pedindo socorro, e estava vindo o trem, e o herói tentando se soltar, a namorada dele pedindo socorro, o trem se aproximando, e a mãe dele vindo também. E aí ele disse que começou a ficar desesperado. A porta do banheiro fechou, a mãe dele veio se aproximando, o trem foi chegando, o herói preso no trilho do trem, a menina pedindo socorro, a mãe dele ia abrir a porta, ele falou: não vai dar tempo de saber como vai terminar. Ele virou na última página e olhou as figuras, e ele viu que aquele herói estava vivo, estava com a namorada dele, e estava tudo bem. Ele fechou o gibi, apagou a luz, a mãe dele entrou, e ele disse que naquela noite ele dormiu em paz. Ele disse: eu não sabia como que ele se livrou daquela situação, como que ele saiu dali, mas eu sabia que no final estava tudo bem. Meu irmão, eu não sei como que vai ser o desenrolar da sua vida, da sua história. O problema que você está vivendo hoje, eu não sei como vai se resolver. Mas o que eu sei, a partir daquilo que o Senhor nos revela na sua palavra, é que no final, irmãos, vai ficar tudo bem. É por isso que a gente pode se alegrar, mesmo em meio às tribulações, porque fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus e acesso a Deus, seremos glorificados, chegaremos no nosso destino, habitaremos na Jerusalém celestial. E hoje, enquanto estamos na nossa peregrinação, Deus está cuidando de nós e moldando em nós o caráter de Cristo. Eu e você podemos nos alegrar nas nossas tribulações. Se o mar se agitar e tudo escurecer,